Essa demonstração no papel, tá? No meu bloco de papel Canson de gramatura 300, preparado com gesso acrílico, tá? Conforme eu expliquei na aula de papéis. Mas você pode fazer na tela tranquilamente, com ou sem essa preparação, tá? Pode ser direto na tela, que ela, lógico, a tela ela geralmente já vem com a preparação básica para que o tecido se torne tela. Você não precisa acrescentar mais gesso ou cola ou qualquer preparação se você não quiser, tá bom? E se você quiser prepará-la, eu ensino preparação mais uma vez na aula de telas e materiais. E eu também vou fazer essa aula com a paleta colorida, para que vocês possam ver aqui na prática como que eu misturo, como que ocorre, né, toda essa questão de misturar cores e de aplicar principalmente valores tonais agora com as cores que a gente trabalha na nossa paleta quando a gente está começando. Assim como eu expliquei para vocês lá no módulo de cores, tá? Eu tenho 2 tons de azul, um mais frio e um mais quente, 2 tons de vermelho, um mais frio e um mais quente, 2 tons de amarelo, um mais frio e um mais quente, mais branco e mais sombra queimada, tá? Ah, gente, aqui vou aproveitar para falar um pouquinho também sobre essa organização da paleta, tá? A forma como a gente organiza o nosso godê, a nossa paleta, ela determina muito no resultado final que a gente vai ou não vai conseguir trazer para a nossa pintura, tá? O que isso significa? Que a gente não coloca de uma forma aleatória, existe um porquê a gente coloca toda essa transição de cores do jeito que está aqui, que eu vou te explicar. Tá? Eu acredito que vale vocês, quem está começando, principalmente, utilizar essa organização conforme eu vou sugerir aqui para vocês. E depois de um tempo, quando você já tiver prática, domínio, se quiser fazer alguma alteração nessa questão de ordem de cores na paleta, fica a seu critério, mas principalmente para quem está começando, eu aconselho a não fugir disso. Eu pinto há 5 anos, eu não fugi disso até hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, porque toda vez que eu tentei fugir, não foi melhor do que isso aqui que a gente tem hoje, tá? Então, vamos lá. Por que as cores são organizadas dessa forma, tá? De trás para frente, do mais escuro para o mais claro, do mais frio para o mais quente, tá? Basicamente é isso que vocês precisam saber. Então, aqui eu dispensei o preto e utilizei o sombra queimada, tá? E eu vou explicar melhor para vocês como que a gente vai fazer esses tons praticamente pretos que a gente tem, principalmente aqui no bico dela. Marrom muito escuro, mas que na foto, por conta da sombra, já tem uma sensação de preto, tá? E algumas partes ali do fundo, que ela foi pegando um fundo bem escuro, que parece preto nessa foto, porque a foto aqui impressa, se vocês olharem lá no nosso banco de imagens e na imagem que eu deixei lá, que eu vou deixar para vocês essa foto, vocês vão ver que na mídia digital, no celular ou no computador, esse fundo ele é bem mais claro do que parece aqui no material impresso que vocês estão vendo nesse vídeo, tá bom? Mas o que a gente tem de sensação de preto aqui é um pouquinho no olho e um pouquinho no bico dela. Como a gente vai chegar nesse preto? Vamos chegar, tá? Só que misturando as cores que a gente já tem aqui, sem utilizar o preto puro, tá bom? E eu já vou explicar para vocês. Eu vou agora começar a pintar a minha imagem partindo da construção base, né? Que é o primeiro pilar que vocês viram ali no módulo 3 e vou seguir à risca aquele passo a passo. Eu observei a imagem e eu noto de primeira, propriamente dito, que ela tem um fundo muito mais escuro do que o elemento principal, né? Tem alguns pontos desse elemento mais escuros, como essa parte aqui da asa dela. Cerra seus olhos, se afasta um pouquinho da tela para você conseguir enxergar melhor o que eu estou te falando, né? Tem alguns pontos de valores tonais mais próximos, embora não iguais, mas mais próximos da escuridão desse fundo, tá? Que parece que um pouco, se eu cerrando os olhos, que essa pena se confunde ali, talvez com o fundo um pouco, mas no geral, né, mais de 80%, digamos que 90% dessa ave, ela tem uma quantidade de luz muito maior do que todo o fundo, tá? Por conta disso, eu também vou dar uma atenção especial no momento que eu vou escolher para
mapear esse fundo. Um preto construído a partir da mistura de cores e não aquele elemento, aquela coisa totalmente escura para marcar a sua pintura. Então isso atribui também um tom de suavidade e não rouba, digamos, a atenção das cores da sua pintura, tá? Então aqui essa dica que ela é muito importante, tá? Quero que vocês experimentem quando for para essa parte prática mesmo de pintura, onde vocês vão não só estudar, mas vão fazer os experimentos, a começar por essa aula bônus aqui. Eu quero que vocês misturem e me contam qual foi a sua impressão, o que você sentiu de diferença em trabalhar com o preto a partir da mistura de sombra queimada com o azul ultramar e do jeito tradicional que eu ensinei lá atrás, para termos de estudo, o preto puro, tá? Vocês vão sentir muita diferença nessa trajetória. E aqui eu vou usar com a espátula mesmo, para a gente ser um pouco mais direto, tá? Porque são partes mais blocadas, que eu quero mais velocidade. Aproveito também para construir mais textura, tá? E uma coisa muito comum, né, no decorrer do processo de pintura, é que a gente parece que vai criando um escorpião no bolso. Gente, isso é independente, assim, é muito inconsciente nosso. Parece que a gente vai ficando com medo de pôr muita tinta, sabe? Então, eu sempre vou repetir isso. Não economiza na tinta nessa hora. Coloca a tinta na paleta, sobrou, a gente guarda, armazena, arruma um potinho, a embalagem do creme que acabou, do shampoo, mas taca tinta nessa paleta, tá? Senão a gente não sai do lugar, não evolui nunca, tá? Opa. Ok. Eu dei aqui algumas texturizadas, tá? Misturando agora um pouco do verde. Eu tô brincando com esse fundo, tá? Brincando realmente com essa questão de construir algo mais abstrato. E com textura, tá? Percebam que eu deixo marcar bem algumas espatuladas de forma proposital. Essa parte da pintura, ela é realmente muito intuitiva, tá? Então, nós vamos intuindo, ou seja, a gente não precisa, se não quiser fazer a coisa muito desordenada, embora também possa, mas a gente vai dosando, sentindo para onde que o nosso instinto automático está guiando a gente a construir essa pintura, tá? Aqui
A grande ordem é mais percepção do que o pensamento, o raciocínio em si. Essa é a parte bem intuitiva e criativa mesmo da pintura, tá? Somente por hora eu vou me dar por satisfeita.